Bem-vindo de volta à nossa série O Grande Reset Financeiro, ou o Grande Reinício do Sistema Financeiro. Na primeira aula a gente falou sobre o sistema atual, qual é esse sistema financeiro que hoje nós estamos vivendo. Nesta aula vamos explicar como nós chegamos até esse sistema, porque a gente vai avaliar quais outros episódios de reinício do sistema aconteceram no século XX, alguns de forma ordenada, outros de forma desordenada, e na última aula, a terceira aula da série, vamos entender de que forma pode ocorrer um próximo reset e o que acontece neste evento, e como você se prepara e como sim é possível se proteger, inclusive se antecipar a esse tipo de fenômeno. Mas muito bem, então para entender de que forma nós chegamos ao atual sistema financeiro e até para recapitular que sistema é esse, que é um sistema baseado no padrão monetário dólar, a moeda americana. Isso significa que o dólar é a moeda de reserva do planeta, onde os principais bancos centrais utilizam o dólar como reserva. É também a moeda utilizada no comércio internacional. A maior parte das transações globais, dos fluxos de capitais, ocorre baseado na moeda americana, denominada na moeda americana, e é também o dólar que é utilizado como unidade de conta de todo o planeta. Isso significa que as commodities são precificadas em dólar, que a riqueza mundial também é avaliada em dólar, enfim, é o dólar a unidade de conta de todo o mundo. E como foi possível chegar a esse estado de coisas, onde a moeda que um país emite é utilizada por todo o planeta? O que o presidente da França na década de 60, o general Charles de Gaulle, dizia que era o privilégio exorbitante do dólar. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or. Como foi possível chegar a esse sistema? Para entender como chegamos ao padrão monetário no dólar inconversível, é preciso voltar até 1971, quando no dia 15 de agosto de 71, o presidente americano da época, Richard Nixon, decretou em cadeia nacional de televisão ao vivo que ele estava encerrando a conversibilidade do dólar em ouro. Isso foi cunhado como o choque do Nixon, o Nixon Shock. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. E a partir daquele momento, 1971, o mundo inteiro então passou a ter dólares que não eram mais conversíveis em ouro. Simplesmente não era mais possível restituir o dólar em ouro. Mas para entender como chegamos a esse ponto, e esse foi um reinício do sistema desordenado, porque foi uma atitude unilateral dos Estados Unidos, e um verdadeiro calote, porque havia dólares emitidos e circulando no planeta todo, há uma paridade fixada em 35 dólares por onça de ouro, e o presidente americano simplesmente anunciou, olha, não vou mais honrar essa paridade, de agora em diante usem os dólares que não serão mais restituídos no metal precioso. Então esse foi um calote porque o dólar era uma dívida americana perante o mundo, mas ele disse que não ia mais fazer nada quanto a isso, não era mais restituível. Então esse foi um reset do sistema, um novo sistema monetário, e foi de forma desordenada e o mundo se virou como pôde. Mas para entender como a gente chegou a esse sistema, é preciso voltar ainda mais no tempo, no início do século XX, para que a gente entenda que naquela época, antes da Primeira Guerra Mundial, o mundo vivia no chamado padrão ouro clássico. E nesse sistema financeiro, as moedas nacionais eram meramente medidas de peso, como a libra esterlina, ou o próprio dólar americano, e os cidadãos podiam resgatar em espécie. E qual era a espécie? O metal precioso. E era possível transacionar seja com o metal precioso, seja com o papel moeda, que eram dívidas dos bancos centrais ou dos governos que emitiam esse papel moeda, sempre a uma paridade fixa, com o compromisso de resgatar naquela paridade, ou de entregar aquela medida de ouro ou de prata ao cidadão que estava lá exigindo a restituição em espécie. Esse era o padrão ouro clássico. Mas chegou a Primeira Guerra Mundial e por conta das necessidades de financiar o esforço bélico,
nenhum país conseguia pagar aquilo sem emitir muita moeda, ou teria que recorrer a tributos, mais impostos, ou emitir moeda. Inflação. E a maior parte dos países acabou recorrendo à inflação e deixaram de lado o padrão ouro clássico. E aí, nesse momento, com exceção dos Estados Unidos, que só foi entrar na guerra no fim da Primeira Guerra, os Estados Unidos acabou não deixando o padrão ouro, permaneceu com o padrão ouro vigente. Mas os demais países não, os países da Europa, que estavam lutando na Primeira Guerra, acabaram vendo as suas moedas se depreciando bastante em relação ao dólar e uma em relação à outra. E esse foi um momento de muita instabilidade no sistema financeiro internacional, de queda do comércio internacional, mais complicação para os fluxos de capitais, imposição de tarifas alfandegárias, imposição de controles de capitais e muita flutuação nas taxas de câmbio. As taxas de câmbio começaram a ficar muito instáveis e altamente voláteis. Então o mundo precisou, e os países tentaram voltar ao padrão ouro. E todos os economistas naquela época, esse era o consenso que vigorava. Olha, é preciso voltar a uma ordem monetária. Isso que hoje nós estamos vivendo, essa desordem, qualquer um país emite moeda sem converter em ouro e as taxas de câmbio flutuam de forma assim muito volátil, isso não é saudável para a economia global, para a paz global. Então havia esse consenso. E foi o que os governos tentaram fazer por meio de alguns acordos na década de 20, na década de 30, mas sempre com alguns percalços e um sistema mais instável ou com alguns problemas ainda presentes. E na década de 20 houve todo o crescimento da década de 20 nos Estados Unidos e que acabou culminando no crash da Bolsa de 29 e depois na Grande Depressão que durou até 1933. E é nesse momento que os Estados Unidos também se viram em apuros, inclusive para honrar a sua paridade de padrão ouro. E em 1933, o governo americano decretou que seria punido quem não entregasse o seu ouro em espécie ou certificado de ouro para o governo americano. Era multa ou prisão, detenção de até 10 anos e multa de $10 mil para quem não entregasse o seu ouro. Então esse foi não um confisco, mas foi uma entrega, uma venda forçada do ouro, porque o cidadão entregava o ouro e recebia dólares em troca a uma paridade estabelecida que na época era $20 por onça Troy. E no ano seguinte, o governo americano desvalorizou o dólar em 1934 e aí passou a vigir a paridade de $35 por onça Troy, sendo que não era mais restituível, era proibido deter ouro. Então esse foi uma espécie de reset desordenado também, pelo menos para quem vivia nos Estados Unidos. Então esse sistema, que começou a vigorar na década de 30, era muito instável, e aí chegou a Segunda Guerra Mundial, e que se antes era instável, aí na Segunda Guerra foi ainda pior. E foi nesse momento que os países acabaram inflacionando ainda mais as suas moedas, para também bancar o esforço bélico da Segunda Guerra Mundial, que destruiu a Europa, não os Estados Unidos, mas a Europa, mas o sistema monetário internacional, a livre movimentação de capitais, o comércio internacional, as taxas de câmbio, tudo isso foi por terra, caiu por terra, e era uma instabilidade muito, muito deletéria para a economia global, para a paz global. E foi no finzinho da Segunda Guerra Mundial que os principais países, as potências do planeta, decidiram se reunir em Bretton Woods, em New Hampshire, nos Estados Unidos, para então formular um novo acordo monetário, conceber um novo sistema, um reset daquele sistema que estava vigorando, ou o não sistema que vigorava, para colocar a economia global de volta numa base mais sólida, mais estável e que pudesse beneficiar todos os países e propiciar o comércio internacional, o investimento internacional, o livre fluxo de capitais e de mercadorias. Então, nesse ano de 1944, que foi criado o chamado Acordo de Bretton Woods, porque aconteceu nessa cidade, onde os principais países do planeta acordaram em ter o dólar como o centro do sistema financeiro e o dólar conversível em ouro à paridade de $35 a onça Troy.
Esse era o sistema que foi acordado em Bretton Woods. E todas as demais moedas orbitariam em torno do dólar com uma paridade fixa também. Então seria um regime cambial fixo em relação ao dólar. Mas o centro do sistema era o dólar, que era a principal potência do planeta e que ainda não tinha tido a sua economia destruída como houve na Europa. Então, a partir de 44, entrou em cena o Acordo de Bretton Woods em 1944. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Invited by President Roosevelt to the first major world financial meeting since the London Conference of 1933, they will work in the seclusion of this White Mountains resort. Zhang Shi-kung, one of China's representatives, with Secretary and Mrs. Henry Morgenthau. United States Treasury Secretary Morgenthau heads the American delegation. On the opening day, in his role of acting conference president, he addresses the meeting. To be discussed are plans for the stabilization of world currencies. All agreements must be ratified by the governing bodies of the nations involved before becoming effective. Delegates to this monetary and financial conference pose on the hotel lawn. These meetings are designed to promote trade in the post-war world and to create a foundation for lasting peace. O problema é que esse acordo, esse sistema financeiro, e esse foi um reset financeiro, um reinício do sistema ordenadamente organizado, o que acontece é que ele também tinha algumas falhas. Havia algumas vulnerabilidades e uma delas é que o Fed, o Banco Central Americano, conseguiria imprimir mais dólares, criar dólares e fazer esses dólares circular no planeta. E o mundo inteiro aceitava esse dinheiro como se ouro fosse, porque como era restituível em ouro, e nesse momento o padrão ouro era apenas entre Banco Central e entre nações, o cidadão comum não podia mais resgatar ouro, mas sim os bancos centrais entre si resgatavam o dólar em ouro. Mas nesse sistema, que concedeu um privilégio exorbitante ao dólar, porque todo mundo aceitava dólar como se ouro fosse. E essa era uma das fraquezas do sistema. Isso fez com que o governo americano conseguisse emitir muito mais dólares na década de 50, na década de 60, inclusive para financiar todo o seu esforço de guerra naquela década e na década de 70 também, a Guerra do Vietnã e Guerra da Coreia, que foi antes do Vietnã, mas enfim, todas aquelas investidas bélicas do governo americano, elas precisavam ser financiadas. E essa necessidade fiscal fez com que o Federal Reserve emitisse muito mais dólares, a ponto de não mais conseguir honrar a paridade que foi fixada no Acordo de Bretton Woods. Qual era a paridade? 35 dólares a onça Troy. E esse foi o tendão de Aquiles do sistema, porque os demais países, eles começaram a se dar conta, opa, com tudo isso que está jorrando de dólares no mundo, essa inflação de dólares que está circulando hoje no planeta, o Federal Reserve não vai conseguir honrar essa paridade de 35 dólares. Tem muito dólares em circulação para o que há de estoque de ouro nos cofres do Federal Reserve. E o que aconteceu é que os países começaram pouco a pouco a exigir a restituição daqueles dólares que estavam circulando no planeta. E chegou um momento, no fim da década de 60, que o estoque de ouro do Federal Reserve começou a cair. Paulatinamente, ano após ano, o estoque de ouro começou a cair. Estava esvaziando o ouro no cofre do Federal Reserve, porque havia muitos dólares em circulação. E se aquela paridade fosse mantida, qual seria o resultado disso? O governo americano, o Federal Reserve, ficaria sem ouro para entregar aos estrangeiros. E foi por esse motivo que o Richard Nixon chegou em 1971 e anunciou para o planeta todo que não mais honraria o Acordo de Bretton Woods.
E esse foi um reset, um reinício do sistema de forma desordenada, porque a partir desse momento o mundo inteiro entrou num sistema financeiro onde todas as moedas nacionais não mais eram conversíveis em ouro. Não havia mais aquela âncora no metal, não havia mais essa referência para a política monetária. E é como funcionaria esse sistema? Ninguém sabia, era uma incógnita. E a partir da década de 70 que o sistema vigente passou a ser de moedas de papel moeda, inconversível, taxa de câmbio flutuante. Alguns países tentavam atrelar sua taxa de câmbio a alguma outra moeda, normalmente em relação ao dólar, ou à libra, ou ao marco alemão, ou ao iene do Japão, mas era uma desordem monetária. E esse sistema, esse grande reinício, reset que aconteceu em 71, ele vigora até hoje. E se a gente lembrar que no início do século XX era o consenso que esse sistema sem conversibilidade de moeda em ouro era algo não desejável, porque traria instabilidade, pois esse é o sistema que nós estamos vivendo há praticamente 50 anos. Em 2021, o fim de Bretton Woods completará 50 anos de duração, meio século. E esse é o sistema atual que hoje nós estamos vivendo. E muito do que está acontecendo hoje em termos de impressão de moeda, alto endividamento global, taxas de juro em zero, muito do que hoje está acontecendo é fruto ou é possível apenas por conta desse sistema atual. E esse é um dos motivos porque FMI, ou o Banco Mundial, ou o Fórum Econômico Mundial, começa a trazer novas ideias, começa a explorar novas possibilidades. Bom, será que de repente não é o momento de termos um reinício do sistema e aproveitar, entre aspas, a crise que hoje nós estamos vivendo, a crise da pandemia? Será que agora não seria o momento ideal de levar adiante essa agenda? É isso que hoje está na mesa e é isso que a gente vai explorar mais profundamente na terceira aula da série O Grande Reset Financeiro. A gente fica por aqui nessa aula, comentem também aqui o que vocês acharam, dúvidas, críticas, comentários, e a gente volta na terceira aula da série para entender de que forma hoje pode se dar um reset, quais são as consequências e como você se prepara a esse tipo de evento.